vamos dar continuidade à apresentação que iniciou na parte da manhã, agora apresentando o portal do CMD. Leandro, você quer falar alguma coisa? Não. O portal está seguindo os padrões do Ministério da Saúde. Assim, está muito inicial ainda, a gente só aplicou só o layout, preencheu algumas informações, apenas a título para mostrar para vocês mesmo a ideia. Existe dentro dele uma área restrita e na parte de fora várias opções para vocês visualizarem agenda, informações da CGSI, avisos, documentos, a gente vai colocar aqui, portarias, as versões das aplicações também para serem baixadas vão ficar todas aqui no portal. Algumas informações de padrões, né, do OpenAir, do H7, e aqui também galeria de fotos, inclusive com algumas fotos que foram tiradas ontem mesmo. Né? Pode passar. Para passar. Mas assim, ainda está muito inicial. Na parte de... Acho que já. Na parte de acesso restrito, aqui começa aquela história do acesso ao gestor que vai gerir informação. Nesse momento, a única coisa que está aparecendo para ele são os KNES que estão cadastrados, informações. Aqui a gente tem uma base de teste, algumas informações que a gente transmitiu, e aqui está aparecendo essas informações. Está aparecendo. Então, assim, essa ideia, antes de a gente sentar para discutir o que é necessário, qual é a melhor forma de apresentar isso, a gente apenas colocou aqui algumas coisas mostrando o que é possível. Por exemplo, dentro desse estabelecimento foram feitos, por exemplo, um cadastro de atendimento de uma ação. Você pode abrir essa informação, ele mostrar aqui a quantidade realizada de uma ação, por exemplo. Volta mostra a parte também de atendimento. Aí, especializando a parte de atendimento, o que é possível fazer também, você mostrar mais detalhes da informação, mas isso aqui é uma longa discussão. Qual é a forma de a gente apresentar isso aqui para o gestor gerir informação e dar o aceite para o processamento. Bom, até aqui a gente só fez essa parte daqui, né? E aí é uma longa discussão. Você quer colocar Tem um microfone? Então, acho que assim, o que a gente quis mostrar para vocês com esse site é assim, primeiro, unificar toda a parte de informações da atenção à saúde do CMD, que hoje a gente tem aí a página do CIA, uma do CIH, outra do SHD e tal, num portal onde a gente possa baixar as versões, estar atualizado sobre as notícias e que já tenha uma área de gestão. O que é essa área de gestão, se ainda não caiu a ficha, né? Para a gente discutir se isso é viável? Fazer o processamento das contas dentro desse sistema. Então, a gente entrar na área restrita, assim como a gente tem uma área hoje para o CNES, coloca login e senha, e hoje a gente tem tecnologia para conseguir já ver essas informações ali, fazer bloqueio, rejeição, tudo que a gente faz hoje num ambiente mais intuitivo e web, né? Na década de 90, quando começou a descentralização do CIA e do SH, a gente vinha de um ambiente anterior que era de um processamento centralizado, né? Que na verdade as gestões estaduais e municipais só pegavam o sumário daquelas contas para pagar. Então a gente tinha um sistema que processava lá no DataSUS, no mainframe, e processava as contas e estava dado. Se descentralizou, as gestões estaduais e municipais hoje fazem esse processamento, mas também
é um paradoxo, né? Porque no momento que a gente tem tecnologia suficiente, a gente pode recentralizar a parte que não nos interessa, que é ficar importando o arquivo, né, e dando comando. A gente pode automatizar isso no lugar e descentralizar o processo de gestão, controle e avaliação. O processo de gestão, de controle, avaliação, auditoria do SUS, ele é descentralizado. Isso nunca a gente vai pensar em centralizar, pelo contrário, a gente preza por descentralizar cada vez mais para os municípios que têm essa capacidade. Mas hoje todo o desenvolvimento tecnológico nos permite que a gente possa fazer isso sem ter que ter um supercomputador em cada lugar, né, onde a gente está arriscando a perder as bases de dados, ou né, tem casos aí em alguns municípios, sai uma gestão com o computador embaixo no braço, a pessoa chega, não tem nada lá, ela nem sabe o que acontece, né? Então, assim, é o paradigma, né, Web 2.0, Facebook. Vocês têm suas informações pessoais dentro do Facebook, é só vocês que acessam. Então, a ideia aqui é que num portal vocês tenham acesso e que vocês façam operações de gestão nessa plataforma de acesso, né? E daí eu acho que é uma coisa, né, para discutir um pouco agora, né, e a gente discutir isso e colocar em pactuação mesmo, como é que a gente faz isso de uma maneira que fique bom para todo mundo, né? Mas a tecnologia já nos permite. Lá na década de 70, 80 não tinha como fazer uma coisa dessas, né? Quando a gente fala o processamento era centralizado na caixa forte, né? Hoje não existe esse conceito, né? A gente está falando de um conceito web. Bom, essa parte aqui nossa a gente finaliza. Eu sei se fica aberta para discussões. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida, não? Pôr do almoço, todo mundo tá... É a feijoada. Lá atrás. Peraí, vai levar o microfone. Otávio, equipe CISREG. Uma dúvida, esse portal já pode ser acessado por nós, ou ainda possui uma senha? Não, ou só vocês? É um protótipo ainda? Está em ambiente de homologação ainda, e com o tempo aberto, né, para fora é restrito. Ele não é para ser acessado ainda. Uma dúvida, a gente trabalha com o direito de avaliação, normalmente a gente pega os dados históricos. Quando tiver esse nova plataforma, a gente vai poder pegar dados históricos? Sim. Os dados a gente vai ficar armazenando sempre. Não, os dados que passaram, eu estou falando daqui para frente. Sim, tem que Porque o direito de avaliação tem que ter dados passados. O que acontece, né? Essa é uma boa pergunta do Gal. Dados passados a gente vai ter, mas eles não vão corresponder ao que a gente tem de dado hoje, porque como vocês viram, a gente está mudando estruturalmente a forma de captar informação. Então, claro, a gente pode migrar para dentro da plataforma os relatórios ou até os arquivos do Tabwin, do Tabnet, mas o que a gente vai ter de informação até antes desse ambiente entrar vão ser as nossas informações que a gente tem hoje, fragmentadas, do jeito que elas são e tal, mas são nossas informações, né? E a gente tem essas informações desde a década de 80, então, né, tem coisas que o DataSUS, uns anos atrás, recuperou lá das microfilmagens, até, né, dos... como é que era o nome? Os BSP, né? Tem uma partezinha lá que dá para consultar os BSP que nem eram e-mail digital na época, né? Eram microfilmados. Então, esses históricos são importantes, mas vai ser assim, a gente vai ter que, na gestão, inclusive justificar por que o número de internação antes era tal e agora, né, era assado e agora era assado. Daí a gente tem que ter a resposta, né? Olha, aquilo lá não era número de internação, né? Agora é,
mas a gente não tinha. A gente aproximadamente, juntando as AHs, fazendo um BI e tal, a gente pode ter um número estimado. Mas a gente tem que estar bem consciente de que esses questionamentos vão chegar na gestão municipal e estadual. Claro, não, isso vai estar publicado, vão ter notas, né? Mas a nossa capacidade de resposta a gente vai ter que responder por isso, né? Falar assim, olha, realmente a gente não tinha muitas informações, a gente está evoluindo e o que a gente tinha de histórico são essas bases. Pá, colocar todas ali. E daqui para frente tem uma quebra. É como o SIGTAP, né? Antes de 2008, depois. Por mais que a gente tenha colocado o procedimento de origem, não quer dizer que aquilo mudou completamente a lógica, né? A revisão dos procedimentos foi uma quebra muito grande. E a gente vai ter uma quebra muito grande aqui também, bastante. Também a gente vai ter a possibilidade de consulta no BI, né? Das informações que já tiverem sido validadas aqui. Então, vai ser a próxima apresentação que a gente vai mostrar como que esses relatórios vão estar disponibilizados. A gente vai ter a alternativa de poder exportar o banco para consulta se eu quiser replicar, porque São Paulo é sempre um volume muito grande, a gente sempre tem problema de depender de tudo na conexão centralizada. Mas depois de todo o processamento, tudo que foi feito, eu posso espelhar, eu posso exportar e ter uma base para consulta. Ele vai me dar a opção de exportação. Como é que é o... Não, ela está questionando se ela pode exportar depois dessa base. Fazer espelhamento. Base local, né? Claro, Fazer claro. consultas, porque senão vai Sim. estar. Base local ou base federal? A base federal para eu trazer para uma base municipal, por exemplo. Bom, aí não sei se você Trabalhar distribuído. A Da primeira base, fase, aquele gestor. aquela, né? Exatamente. Aquela primeira fase, até para fazer isso tudo. Eu acho que sim, Débora, porque assim, tem aquelas duas bases, elas são federais, né? Mas a primeira fase da base, ela tá para cada gestor, né? E vocês têm que ter capacidade de exportar essas informações para conseguir fazer os estudos, a base é de vocês, né? E eu acho que daí assim, ó, no momento que a gente começar a criar mesmo o portal, aqui é muito um conceito, a gente vai ter que começar a discutir como. Né? Porque tem toda a parte de segurança e privacidade da informação. Daí a gente vai precisar bastante da ajuda de vocês da ABNT, da SBIS, para ver e como é que a gente faz isso de uma maneira a não ferir, né, esses princípios e a política de informação. Mas a minha ideia é exatamente isso, quer dizer, respeitando tudo isso, mas se vai trabalhar com bases descentralizadas Pode, né? e espelhadas do que um só, porque senão... Sim. A gente vai ter que problema discutir sério daí a de arquitetura. performance, né? Tá. Com certeza. Mais alguém? É Emiliano. Nós vamos poder acessar as informações do Estado e as informações dos municípios, menos que eles se enviam à base deles. O Estado vai poder acessar as informações? Então, a ideia é que sempre a entidade superior visualize o que está inferior. A gente tem que fazer discussão da governança. O município visualizar os estabelecimentos que estão abaixo dele, o Estado visualizar o que está abaixo dele. Então você vai ter essa visão. O gerenciamento do gestor dele. Em relação ao gerenciamento da informação, né, a validação fica a nível dos municípios, que a gente chama de plenos, né? Mas essa visualização do todo a gente vai prever para os estados, por perfil de atendimento de usuário. Qual é a granularidade? Eu vou pegar um café. Uma coisa importante, né? A gente, que a Débora falou, é exatamente isso. A gente tem que discutir com vocês depois a governança desse processo. Porque hoje, por exemplo, Estado não tem acesso às bases dos seus municípios. É para ter? A gestão do estabelecimento é do município, o Estado tem que ver, a gestão é do Estado, o município tem que ver, então isso é uma discussão de governança. Hoje isso parece que se dá espontaneamente pelo próprio fluxo da informação. Não é que a gente tenha discutido governança na época,
É que como a informação sobe assim, está dado, né? Então, uma parte que a gente vai ter que discutir isso, porque, assim, isso para desenvolver não é, assim, não é uma questão técnica, é uma questão política mesmo de governança, que a gente vai trabalhar até no gerenciamento dos perfis de usuário no sistema. Essa questão da granularidade das informações, ela tem sido discutida no GT de Informação Informática, né? Da CIT, no subgrupo de Informação Informática do GT de Atenção da CIT. E tem, eu não sei se tem alguém aqui, Rodrigo, não? Então, tem uma postura que é do CONASEMES, de que não, o gestor estadual só vê o conjunto dos municípios, ele não vai olhar unidade assistencial, não vai olhar equipes, e o Estado, o CONAS, vai falar que sim, que ele vai ver tudo. E que ele precisa ter acesso a toda a base. Tem até uma resolução da CIT que tem que ver se revoga ou não. Então, tem a questão das nossas propostas, né? Que eu acho que é interessante representantes dos estados dialogarem com o CONAS e os representantes dos municípios também formarem opinião e dialogarem com o CONASEMES, para que eles tenham uma base já de quem participou desse momento aqui, quais são as soluções, as propostas, as perspectivas que vocês possam apontar para subsidiar uma definição dessa situação, né? Hoje, o que está definido é que, a princípio, pelo menos o que a gente fez, já combinado tripartidamente, é que o município vê tudo, lógico que ele não vai ver a identificação do cidadão, e o Estado vai ver só o consolidado dos municípios. Então, acho que para começar seria assim, e se tiver necessidade de mudar, tem que acionar CONASEMES para fazer essas alterações e repactuar. Como a gente tem Estado gestor. Nesse caso, o Estado totalmente consolidado, como é que fica o Estado que é gestor do Estado? Não, ele vai enxergar. É isso que a gente estava falando. No nosso caso, a gente tem aqui a Estado. É diferente da atenção básica, né? Aqui na atenção básica a gestão é toda municipal. Aqui, como a gente tem estados gestores de estabelecimentos, nesse caso o gestor estadual vai enxergar o todo daquele estabelecimento. Do estabelecimento. Não, dos estabelecimentos que ele é gestor, né? E aí consolidado de todos. Sim, sim. É bom, porque esclarece. Mais alguém? Próximo tópico é...